O cantor Leonardo venceu um processo na justiça envolvendo um clássico, uma música realmente que fez a carreira dele junto com o irmão Leandro, assim, chegar a patamares realmente de primeiro escalão. Nós temos essa música aqui que todo mundo conhece. Pensa em mim. Quem nunca cantou Pensa em mim, quem nunca ouviu Pensa em mim na vida. Mas essa música, ela era em volta de uma polêmica, de uma disputa, de um processo, né, Basti? De um processo, exatamente. Não que sempre tenha sido, isso é algo recente, de alguns anos pra cá, que surgiu essa polêmica em torno dessa música. Eu vou explicar. O caso é o seguinte, o Leonardo, ele venceu agora um processo por danos morais, também um processo pedindo direitos autorais, aberto pelo compositor da música Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Eu não sei o nome da música. Pensa em mim. Porque a gente fala a frase inteira, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Mas é a Pensa em mim mesmo. É a Pensa em mim, exatamente. Então, o compositor da música, ele entrou na justiça, porque de acordo com ele, quando ele cedeu os direitos dessa música, ele era muito simples, muito humilde, isso não foi feito do jeito correto, como ele esperava que fosse. Mário como Soares, hoje ele né? acha que devia ter sido feito. Isso. Mário Soares É era o Mário Soares, ele é um dos autores da música do Leandro e Leonardo. O Leonardo venceu, né, agora em primeira instância, mas o Mário ainda pode recorrer da decisão. O que o compositor alega? Ele alega na ação que ele nunca recebeu a remuneração devida pelos direitos autorais que a dupla teria gravado aí a música sem a autorização prévia dele, ou sem uma autorização formal dele. O Mário disse que a dupla o procurou, né, para obter ali o consentimento, só que depois de já ter gravado o álbum, essa música está no Leandro e Leonardo Volume 4, e ele só foi procurado depois que a dupla já tinha gravado, de acordo com ele. Mas aí ele chegou a autorizar na época? Na época ele autorizou sim. O juiz Arthur Martinho de Oliveira Júnior determinou na decisão que o Leonardo, como intérprete, que ele não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos direitos autorais. Então, de acordo com o juiz, o Leonardo é uma parte ilegítima do processo. Por quê? Porque esse acordo seria feito entre a gravadora, não entre o intérprete diretamente. Agora, olha uma curiosidade. Vocês sabiam que a música, a canção Pensa em Mim, que ela era um reggae? A versão original do Mário. Que ele compôs ali, ele imaginava que ia ser um reggae, não um sertanejo. Exatamente. Mas como? Era um reggae. Isso seria possível? Eu não sei, Didi. Até ele Tudo dá pra transformar, mas eu não sei, não me faça cantar. Pensa em mim. Eu tô tentando fazer na minha cabecinha. Mas dá, o povo transforma tudo. A música sertaneja não vira forró, às vezes, que vira funknejo. Não é? É isso aí. Aí é a composição, né, em 1985 do Mário, mas tem outros compositores também, o Douglas Maio e o José Ribeiro. O nome nem era esse, né? Não era. Sabe como chamava, Judite? Como? Destino à Felicidade. Que é um dos trechos também, né? Destino à Felicidade. Eu vou te falar um negócio, eu gostei, eu gostava do título antigo. Pois é, eu também gosto. Só que o problema é o seguinte, só depois de 35 anos é que o Soares entrou na justiça contra o Leonardo. Caducou. Por quê? E o Leonardo continuou cantando essa música, né? Uma música verdade, do Leandro e Leonardo, verdade. mas o Leonardo continuou cantando, mesmo com o falecimento do Leandro, o Leonardo continuou fazendo sucesso com essa música também em carreira solo. Aí, o Mário, ele alega o seguinte, que na época, ele era uma pessoa de pouca instrução ali, de pouca experiência, e aí houve uma pressão muito grande para que ele cedesse a música ali, né, por parte dos cantores, por parte de outras pessoas ali no universo artístico, para ele dar essa autorização. Pra gravar. Para gravar a música, e ele acabou fazendo isso de maneira informal, não de uma maneira formal. Vixe. Com a autorização do autor, a faixa acabou se tornando um grande sucesso nas rádios. Só que ele diz que ao longo desses anos ele recebeu bem pouquinho, assim, o que ele chama de quantias irrisórias pelos direitos autorais da música. E aí, para piorar, por que danos morais, né? Porque ele diz também que ele é sempre humilhado pelo Leonardo, que quando ele procura o Leonardo, quando procurou o Leonardo, quando os dois se encontram, que o Leonardo o humilha. E ele pede uma indenização de um pouquinho mais, de 598 mil reais. O que o Leonardo fala sobre essas acusações, sobre o fato dele
do compositor não ter o devido reconhecimento que o compositor acha que tem? Que tem, pois é, sim, o Leonardo já falou sobre isso, ele disse que o processo, ele chama o processo de uma aventura jurídica, para tentar enriquecer alguém sem causa, né? E ele fala também que é muito estranho que o compositor só tenha se sentido injustiçado tanto tempo depois. Mas até aí tudo bem, porque a ficha às vezes demora a cair, né? Só que o Leonardo declarou também que ele é apenas o intérprete, aí vem a mesma linha de raciocínio da justiça, do juiz. O Leonardo diz, bom, eu sou apenas o intérprete da música e essas autorizações não cabiam a mim, elas foram Gravadora e obtidas editora. pela gravadora e editora na época, então, infelizmente, não passa por mim isso. Agora, sobre a indenização por danos morais... Ele disse que foi humilhado, ser né? humilhado e tal, aí o Leonardo disse que isso nunca aconteceu, ele nunca humilhou o compositor, o Mário. Porque assim, realmente o que ele está fazendo aí, o compositor, o Mário, né? A partir do momento que ele cedeu os direitos, a música é dele, ele vai continuar recebendo, mesmo que sejam quantias irrisórias. O que deve ter acontecido é que ele vê hoje em dia, por causa do digital, por causa do streaming, alguns compositores realmente ganham fortunas por causa desse repasse. E antigamente era só repassado pelo ECAD, através do que era direito autoral em shows ao vivo, em rádio, televisão. E realmente era bem pouco antigamente. Os compositores de antigamente ganhavam bem menos dinheiro. Esses dias o próprio Moacir Franco falou que o que salva a pele dele, que salva as contas dele, ele falou a pele, por isso que eu usei esse termo também, o que salva minha pele para pagar as contas, é justamente as regravações, por exemplo, de projetos do Leonardo, como Cabaré, porque ele volta a receber um pouco mais, já que o álbum foi bastante executado. A Pensa em Mim, a parte que é de direito desse compositor, ele sempre vai receber, inclusive hoje em dia pelo digital. Só que Pensa em Mim não vai gerar tanto a receita mais, por ser uma música já bastante clássica, né? Ela vai gerar, ela é uma música eternizada. Mas ela não é executada o tempo inteiro. Ela não é executada como um hit do momento. Então é óbvio que essa receita vai ser menor e essa receita ela é distribuída para o Mário, para a família do outro compositor, para os outros, para o Leonardo também que cantou, para a gravadora, para a editora. Ele precisa, antes de fazer uma acusação, entender o que é realmente ser compositor, né? O que é compor e quais são os direitos disso. Talvez o advogado dele não tenha explicado, instruído, né? E a justiça, no fim das contas, disse o quê? Então, ele declarou isso, que o Leonardo ele não pode ser responsabilizado e que, pela lei, olha que interessante, mesmo no que diz respeito às gravadoras, a cobrança também já está prescrita quanto aos direitos autorais, que supera o prazo de 5 anos anteriores à abertura do processo. Então, o processo foi aberto em 2019. A partir daí, aí tudo bem. Mas 5 anos antes, volta então de 2019, 2014. O que é relativo a antes de 2014, a Justiça já considera que prescreveu. Então, ela fica só de 2014 para frente, porque o processo foi aberto em 2019. Entendi. Não vai ter jeito. Ele vai receber, mas não vai ser o que ele acha que é, comparando a um hit atual. Não é assim que funciona.